Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, essa aula de hoje, a aula 8 da nossa disciplina, em regra, nós teríamos uma revisão de conteúdos, ou seja, nós iríamos aí mostrar de uma maneira bem explicativa, relembrando todos os conteúdos que nós vimos durante a primeira etapa, basicamente os conteúdos de hermenêutica jurídica clássica, para que nós possamos compreender esse panorama e, na segunda etapa, nós possamos começar a estudar de fato os contextos e os principais problemas da hermenêutica jurídica contemporânea, tá certo? Então, hoje, basicamente, nós estamos aqui, vamos tentar relembrar esses conteúdos e pontuar aquilo que foi mais importante durante essas 7 primeiras aulas, na verdade, 8 primeiras aulas aí, da primeira etapa da disciplina de hermenêutica jurídica. Então, nós vamos ter aí, basicamente, nessa nossa aula, tentar pontuar e, ou melhor, revisar de forma bem clara os principais conteúdos dessa primeira etapa da disciplina e pontuar os principais aspectos da hermenêutica jurídica clássica, tá certo? Que foi o que nós vimos durante essa primeira etapa. Então, basicamente, o objetivo da primeira etapa da disciplina era de situar vocês dentro do campo da ideia, do assunto realmente da disciplina de hermenêutica jurídica. Então, como foi que ela se desenvolveu, quais foram as principais correntes filosóficas, as principais ideias que foram criando, ou melhor, ajudando a sedimentar o conceito de hermenêutica jurídica, como isso foi sendo feito durante todo esse período. Até nós chegarmos às questões atuais de hermenêutica, que são questões contemporâneas. Então, nós tivemos aí todo um processo de construção da hermenêutica jurídica, e hoje nós enfrentamos novos desafios, nós enfrentamos uma hermenêutica que já não é mais simplesmente uma hermenêutica jurídica constitucional. Esse assunto realmente para a segunda etapa. Até nós chegarmos lá, nós precisamos compreender bem os principais conceitos de hermenêutica jurídica clássica, tá certo? E foi basicamente isso que nós fizemos, é isso que eu quero relembrar com vocês hoje. Então, basicamente, o que é que nós vimos? Os principais conteúdos dessa primeira etapa. A gente viu o conceito de hermenêutica, que foi basicamente isso que foi visto na primeira e na segunda aula. E aí nós começamos a estudar algumas escolas de hermenêutica, e quando eu falo aqui hermenêutica no sentido geral, tá certo? Hermenêutica e posteriormente hermenêutica jurídica. E aí nós falamos a respeito dos sistemas hermenêuticos, principais sistemas hermenêuticos, os métodos clássicos de interpretação e, por fim, o conceito de integração e de aplicação do direito. Todos esses conceitos são conceitos que, obviamente, nós vamos resgatar na próxima etapa. Então, é necessário que todos nós tenhamos isso muito bem sedimentado no nosso pensamento. A primeira ideia mais importante de todas, né, foi quando nós começamos, é o conceito realmente de hermenêutica. Então, esse processo de você tornar compreensível uma ideia, de tornar compreensível realmente o que está ali em forma de linguagem. Então, todo um processo envolvendo realmente a interpretação da linguagem. E aí temos por objetivo, dentro da hermenêutica, a hermenêutica realmente como um estudo aplicado, uma ideia realmente de sistematizar processos, especialmente no campo da hermenêutica jurídica, ou seja, sistematizar processos de forma a possibilitar ao jurista uma melhor compreensão dos textos legislativos, dos textos legais. E aí um conceito que é muito importante para o direito, que é o conceito realmente de você interpreta para aplicar. O direito ele nunca é interpretado do nada, ele é interpretado pensando realmente na sua aplicação no caso concreto. E aí nós vimos o conceito de hermenêutica em 3 frentes, no conceito de dizer, no conceito de traduzir e no conceito de explicar. Então, no conceito realmente de você dizer alguma coisa, de você, quando você diz alguma coisa, aquilo é entendido, aquilo pode ser interpretado, é comunicado às pessoas. Isso é uma das vertentes, é uma das ideias dentro do conceito hermenêutico. Então, dizer a lei exatamente, dizer para as pessoas ao que a lei se refere. A lei se refere a determinado instituto jurídico. A lei diz isso a respeito do direito. Então, é necessário, isso também é um trabalho de hermenêutica, também é um trabalho de interpretação. Traduzir. Processo hermenêutico, aqui não estou falando simplesmente de hermenêutica jurídica, mas a hermenêutica também tem a sua vertente de traduzir o que está ali
escrito, do que está ali descrito. Traduzir também é interpretar. Então, você pega uma coisa que está em uma determinada linguagem, e aí nós podemos até dizer a linguagem jurídica não é acessível a todos. E para muitas pessoas, o advogado faz exatamente esse trabalho. Ele traduz os conceitos que estão ali em linguagem jurídica e ele traduz para uma linguagem que o seu cliente, que aquelas pessoas possam entender. Isso também é um trabalho hermenêutico. E explicar o direito, explicar a linguagem, explicar o conteúdo de uma determinada mensagem, isso também faz parte do campo da hermenêutica, e tudo isso está dentro do conceito de hermenêutica jurídica. Interpretar para o direito, então, não é simplesmente dizer. Interpretar para o direito significa aplicar o direito. Eu interpreto o direito pensando realmente na sua aplicação no caso concreto. Ou seja, eu compreendo, eu interpreto e eu aplico. E aí nós estudamos, no início, nós passamos ao estudo, na verdade, das escolas hermenêuticas. Nós começamos o estudo por duas escolas, que não são necessariamente escolas jurídicas, mas que são escolas que antecedem realmente a criação, ou melhor, a solidificação do conhecimento hermenêutico, da ideia de hermenêutica realmente como um estudo sistemático da interpretação. Então, nós temos a escola bíblica e temos a escola filológica. Duas escolas nós estudamos em uma única aula. Então, a escola bíblica, ela nasce, como nós vimos, no contexto da ascensão do cristianismo, ou seja, e aí se vê a necessidade, à medida em que o cristianismo vai se espalhando, vai conquistando mais territórios, nasce a necessidade de uma interpretação das escrituras sagradas, de uma interpretação da Bíblia. E é a partir daí que nasce realmente a criação de uma hermenêutica bíblica, ou seja, a escola bíblica começa a se formar. E a ideia, basicamente, é que a partir da interpretação dos textos bíblicos, eu ia realmente tirando orientações para a religião, orientações narrativas a respeito da religião. E é exatamente a partir dessa ideia dentro da escola bíblica que surge, dentro dessa escola bíblica, essa escola realmente de interpretação das Sagradas Escrituras, que surge a ideia realmente do círculo hermenêutico, que também nós vimos em sala, especialmente dentro do contexto da Reforma Protestante. A ideia realmente de interpretação da Bíblia, de interpretação das Escrituras Sagradas, considerando isso como um círculo hermenêutico, ou seja, onde um trecho de um texto deve ser compreendido dentro do conceito de um texto inteiro. E o texto inteiro deve ser entendido através das suas partes. Uma figura muito comum a respeito disso seria esse sentido realmente de uma interpretação que está em círculo sobre si mesma. Então, eu tenho o texto todo, eu compreendo esse texto todo, eu compreendo as partes desse texto, observando esse texto todo, e ao mesmo tempo eu compreendo esse texto de forma completa, observando as partes desse texto. Então, isso me leva realmente a uma atitude hermenêutica em círculo, onde eu preciso realmente dividir e, ao mesmo tempo, compreender o texto de forma uniforme. É um contexto muito polêmico dentro dentro da hermenêutica jurídica, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante de ser estudado, e especialmente quando a gente pensa numa interpretação, nas interpretações sistemáticas que vieram posteriormente. Em segundo lugar, nós vimos a escola filológica, ou seja, essa ideia realmente de você interpretar por amor à linguagem, filos, amor, logos, conhecimento, e aí a escola filológica, ela tem algo realmente de você ter o objetivo de estudar uma língua através dos textos escritos, ou seja, uma necessidade realmente, um amor, realmente um apreço pelo conhecimento. O fato é que a escola bíblica, como nós vimos, ela restringia a interpretação de textos que não fossem textos sagrados. Então, a escola bíblica, os métodos da escola bíblica, eles existiam unicamente para a interpretação das escrituras sagradas. Textos profanos, como, por exemplo, a Odisseia, ou, por exemplo, Eneida, textos gregos profanos ou de outros autores, não fossem textos bíblicos, esses textos não seriam interpretados. Então, daí nasce realmente a escola filológica, ou seja, uma escola realmente para a interpretação desses textos,
mas textos que não eram bíblicos exatamente, eram textos profanos. E aí, com essas duas escolas, basicamente, a gente, até o Renascimento, realmente, até o Renascimento na Europa, o fenômeno do Renascimento, a gente vai ter realmente a evolução de um pensamento hermenêutico, primeiramente uma hermenêutica teológica, ou seja, voltada realmente para a interpretação das Sagradas Escrituras, para a interpretação das histórias bíblicas. Ao mesmo tempo, é um desenvolvimento de uma hermenêutica filológica, ou melhor, filosófico-filológica, realmente voltada para a interpretação a partir dos textos profanos e a interpretação da linguagem desses textos, dos aspectos específicos, das características específicas desses textos profanos. Profano no sentido de não ser religioso. Mas aí nós temos o desenvolvimento de uma interpretação jurídica, de uma interpretação realmente da lei, especialmente com o fim da Idade Média. De repente, uma legislação, realmente, uma legislação profana, não necessariamente canônica, vai se formando, e a necessidade de interpretar essa legislação, de interpretar leis que provêm do Estado, realmente começa a nascer. E, obviamente, isso faz com que uma hermenêutica jurídica seja necessária. E aí nós começamos a estudar as escolas hermenêuticas, tá certo, mas as escolas hermenêuticas jurídicas e os seus métodos clássicos de interpretação. A gente percebe que aquelas duas escolas, a escola bíblica e a escola filológica, elas lançam as bases realmente para a criação de um estudo de hermenêutica. Quando o direito realmente, quando nasce a necessidade de um desenvolvimento de uma hermenêutica jurídica, muitos dos ensinamentos dessas escolas são aproveitados. Então, realmente, a percepção da linguagem, a percepção do texto, é como um dos principais responsáveis pela interpretação. E também os aspectos utilizados na escola bíblica, de você realmente perceber o que está entre as linhas das escrituras, o que está ali entre as linhas do texto, o contexto daquela época, em como isso pode influenciar a interpretação do direito, da legislação. E aí nós temos listados aqui as principais escolas que nós vimos durante a nossa primeira etapa. Então, nós vimos a respeito da escola da exegese, da escola histórica, da escola teleológica, da escola do direito livre, escola da livre investigação científica e a escola fenomenológica. A primeira delas, então, é a escola da exegese. A escola da exegese, de fato, é uma das escolas mais famosas e marcou profundamente o direito. A própria formação dela, realmente, essa ideia realmente do codicicismo, do apego à legislação, do fetichismo legal, isso perdurou e, de certa forma, ainda perdura no imaginário e na forma como nós compreendemos o direito. Então, a ideia central dessa escola é de um sistema normativo codificado de leis que visam garantir os direitos subjetivos do homem. E para essa escola, para a escola da exegese, o papel do jurista é basicamente se ater com rigor absoluto ao texto da lei e revelar o seu sentido. Então, basicamente é essa a ideia do jurista. É para isso que o jurista deve fazer. Então, algumas características dessa escola: o fetichismo legal, ou seja, a lei ela tem tudo. A lei ela não tem lacunas, a lei ela é perfeita. Se eu realmente observar a lei e aplicá-la, eu sou capaz de resolver qualquer questão no mundo jurídico. Então, realmente uma ideia de um fetiche realmente em relação à legislação, como se ela fosse perfeita. Uma interpretação focada no texto literal da lei. Então, a lei compreendida de forma literal. Nenhuma interpretação que vá além do texto da lei, além de uma interpretação gramatical da legislação. Uma interpretação baseada-se na intenção do legislador, uma interpretação autêntica. Eu vou tentar achar exatamente o que o legislador queria, e ponto final. E realmente a prevalência do método gramatical, melhor, do método literal de interpretação. Então, basicamente, essas são as características da escola da exegese. Por sua vez, a escola histórica, tá certo, pessoal? Ela, vamos dizer assim, ela surge também, de certa forma, se referindo à escola da exegese, mas, ao mesmo tempo, traz conceitos que você jamais conseguiria fazer nascer
da exegese. O principal representante dessa escola, da escola histórica, é o Friedrich Carl Savigny, muito famoso dentro do direito. As suas teorias, as suas obras ainda hoje realmente são bem lidas e muito utilizadas, é um clássico da hermenêutica. A ideia da escola histórica realmente é de que a lei deve ser considerada como dotada de vida própria, de modo que ela corresponda não apenas às necessidades que deram origem a ela. A lei nasce dentro de um contexto histórico, mas essa legislação ela também deve responder às transformações surgidas através da evolução histórica, ou seja, ela é capaz realmente de responder às situações históricas atuais, momento atual, porque a lei tem vida própria. Então, ela seria, através da legislação, seria capaz realmente de responder às situações históricas imediatas, atuais, desse momento. Diante da lei, então, o intérprete ele tem que fazer um exercício de observar não apenas o que o legislador queria, mas observar o que o legislador viria a querer, o que o legislador quereria se ele vivesse no mundo atual. Então, eu vou adaptar a lei velha, a velha lei, aos tempos novos, e não abandonar essa lei. Então, a escola histórica, ela não era exatamente uma crítica à escola da exegese, ela ainda tem a lei como principal fonte do direito, mas é uma legislação que deve se adaptar ao tempo atual. Então, na verdade, ela promove, de fato, uma análise dessa legislação como uma coisa viva, que se adapta realmente a um tempo atual, um tempo novo. Por sua vez, meio que sucedendo à escola histórica, nós falamos a respeito da escola teleológica, tá certo? E aqui um grande autor do direito, com toda certeza, que é o Lhering, tá certo? Rudolf von Lhering. O Rudolf von Lhering, ele critica, tá certo? Tanto a escola da exegese, de alguma maneira também a escola histórica, tá certo? E a ideia é realmente que o direito, ele busque não apenas se concentrar numa atualização da lei, ou no texto da lei, como queria a escola da exegese, mas uma busca realmente pela determinação dos fins precisos e dos objetivos da legislação. Então, perceba, a escola da exegese eu quero aplicar o direito de forma literal. A escola histórica, não, vamos aplicar a lei, mas vamos atualizá-la ao mundo atual. E a escola teleológica, nós precisamos não apenas atualizar, mas nós precisamos ver qual é realmente o fim dessa lei, aplicá-la ao mundo atual. Então, para esse teórico, para essa teleológica, né, a ordem social é composta de vontades humanas, não uma vontade que não esteja destinada. Ela tem um objetivo. Então, ela está resguardando um bem, como, por exemplo, matar alguém, pena de, 12 a 20 anos de prisão. É o crime de homicídio, está descrito. Mas qual é o objetivo da legislação de fato? É simplesmente punir quem mata alguém? Não. Quando a legislação ela faz isso, quando a legislação diz que matar uma pessoa é crime, o objetivo dela é mostrar para as pessoas o valor da vida de uma pessoa. Tirar a vida de uma pessoa é um mal inadmissível dentro da sociedade, é isso que a legislação vem dizer. Então, o objetivo da legislação é proteger a vida. Esse é um objetivo dessa legislação. Com o Lhering, então, a gente tem uma ideia de você tentar interpretar a legislação buscando esse fim. Qual é realmente o objetivo dessa lei? Qual é realmente o objetivo final da legislação que foi criada? Então, é esse fim, tá certo? Que eu vou perseguir através da minha interpretação. Posteriormente, nós vimos, então, duas escolas muito parecidas, com suas diferenças, obviamente. É a escola do direito livre, tá certo? E a escola da livre investigação do direito. Mas antes de nós falarmos a respeito da escola do direito livre, vamos comentar um pouquinho a respeito da escola da livre investigação do direito. Essa escola da livre investigação do direito tem como seu principal representante o François Geny, tá certo? Foi o grande representante dessa escola. E basicamente nessa escola se afirma que a lei não é obrigatoriamente a expressão de um princípio lógico racional, e sim uma manifestação da vontade do legislador,
que nem sempre vai expressar o que racionalmente deveria exprimir. É muito interessante essa colocação, porque todas as escolas que nós vimos até agora, elas, de certa forma, ainda compartilhavam de uma ideia da escola da exegese, de que a lei não teria lacunas, muito claramente. Na verdade, a interpretação poderia trazer dificuldades, mas aí vem a necessidade de atualizar essa legislação ou de verificar os fins dessa norma, mas ela não teria lacunas. E na Escola da Livre Investigação do Direito, começa a se perceber que talvez o legislador ele não seja capaz de abordar tudo que ele deveria abordar quando ele cria uma lei. Então, já poderia haver ali lacunas dentro daquela legislação. E essas lacunas precisam ser preenchidas se eu quiser, de fato, aplicar o direito. Então, em virtude disso, uma solução seria a Escola da Livre Investigação do Direito. Nessa escola, então, as principais características seriam de que a lei é a fonte principal do direito, mas quando essa legislação for omissa, quando ela for obscura, quando ela for insuficiente, o intérprete terá que recorrer para algumas fontes suplementares, e essas fontes suplementares seriam, né, o costume, a tradição, a autoridade e a livre investigação do direito. Nesse caso, a livre investigação científica significa que o magistrado não vai ficar vinculado ao texto da lei, né? Ele deve tentar compreender qual é a vontade do legislador e tentar realmente estabelecer uma investigação científica buscando esse fim, buscando realmente esse objetivo. Por sua vez, a Escola do Direito Livre, tá certo? A escola também vamos dizer assim, muito parecida com a escola anterior que nós estudamos. Essa escola, ela de uma origem alemã, basicamente, ela tem um grande expoente, que é o Hermann Kantorowicz. E em 1906 ele editou um manifesto chamado de A Luta pela Ciência do Direito, né? Essa escola é uma escola muito polêmica, como nós vimos, exatamente por ela prever ou falar realmente de uma possibilidade, até mesmo de um juiz que julga contra a lei. E isso aí, na verdade, é como se fosse assim, o contrário totalmente da escola da exegese. Da escola da exegese, o juiz tem que julgar exatamente como diz a lei. Para a escola do direito livre, o juiz poderia até mesmo julgar contra a lei e ser um bom juiz. Então, a principal ideia realmente é de que as fontes do direito não seriam de fato o Estado. A principal fonte do direito, seriam as normas jurídicas que surgem dos grupos sociais de forma espontânea, ou seja, os contratos, o direito das partes, tudo isso, na verdade, são normas jurídicas. Quando você cria um contrato, quando você pactua um contrato, você aceita cumprir determinadas cláusulas. Não são regras que valem para todo mundo, mas vale para você e para a pessoa com quem você está contratando. Essa escola do direito livre, ela visa exatamente privilegiar privilegiar esse direito que surge dos grupos sociais, que surge de forma espontânea, e não apenas o direito que surge do Estado, ou seja, que é determinado pelo Estado. Então, segundo Kantorowicz, nós teríamos aqui algumas ideias, né, dessa escola do direito livre. A primeira delas, se o texto da lei é homogêneo, não fere os sentimentos do povo, então deve-se aplicar esse direito. Então, se o texto da lei ele realmente não fere, ele traz um senso de justiça para o povo de forma integral, ele deve ser aplicado. Contudo, se o texto legal conduz a uma decisão injusta, o juiz deve ignorar o texto e sentenciar segundo a sua convicção, e pensando como o legislador ditaria se tivesse pensado no caso. Então, se o juiz perceber que, se ele aplicar a lei, ele pode vir a causar uma injustiça, ele deve ignorar a lei e tentar decidir aquele caso pensando em como aquele legislador decidiria se ele pudesse criar o direito naquele momento. Então, percebam aqui a completa autonomia que se entrega ao juiz. O juiz tem uma capacidade de decidir da maneira que ele quiser, até mesmo contra a lei. Se o magistrado não conseguir formar uma convicção sobre como o legislador resolveria o caso, ele então deve aplicar o direito livre de acordo com o sentimento da coletividade. Por isso que é chamado de escola do direito livre. Se ele não conseguir pensar em como esse legislador
iria resolver aquela situação, aí nesse caso ele vai tentar utilizar, ele vai tentar dar uma decisão de acordo com o sentimento da coletividade. É realmente você assinar um contrato em branco, entregar na mão do juiz. E por último, caso ele não consiga decidir qual é esse sentimento de justiça ali dentro da coletividade para aquele caso concreto, ele vai decidir de forma discricionária, ou seja, ele vai decidir de acordo com a cabeça, de acordo com a sua decisão ou com o seu senso realmente de justiça para aquele caso. Essa escola, então, você pode ver que se percebe claramente que se admite até mesmo que o juiz decida contra a legislação. Então, ele visualiza o caso concreto, ele pode até mesmo decidir contra a lei. E, além disso, essa escola do direito livre, ela defende que o direito ele tem lacunas, sim. E ele tem essas lacunas desde a sua criação. E é exatamente para subir esse problema que o juiz deve decidir com total e com plena liberdade. Então, o juiz tem total liberdade para decidir, até mesmo se for necessário, para se fazer justiça no caso concreto, até mesmo decidir contra a lei. Basicamente, essas foram as principais escolas do direito que nós vimos. Vamos falar agora um pouquinho a respeito dos métodos clássicos de interpretação que nós vimos há 2 aulas atrás. Então, nós vimos os 4 principais métodos clássicos de interpretação. Todos eles, de alguma maneira, marcam uma das escolas que nós estudamos, tá certo? Então, nós temos o método gramatical, que marca, certamente, o método da escola da exegese, o método lógico-racional, ou seja, de você realmente tentar buscar, quando você tenta buscar realmente os fins da legislação, de você tentar entender quais são os objetivos da lei, você está tentando utilizar um método lógico. O método histórico, o próprio nome já entrega realmente a sua vinculação à escola histórica, a ideia de você tentar realmente entender a legislação dentro de um contexto e tentar aplicar essa legislação, interpretar essa legislação e aplicar o direito observando o contexto atual em que a norma está sendo aplicada. E, por fim, o método sistemático, ou seja, de você entender realmente aquela norma dentro de um ordenamento jurídico, dentro de um contexto jurídico. Então, uma norma de uma determinada legislação que obedece a todo um sistema, e dentro desse sistema é que ela deve ser interpretada. Esses métodos clássicos de novinhos, você pode voltar para a aula 5, aliás, a aula 6 da nossa disciplina, você vai ver realmente, você vai ver lá interpretações, ou melhor, explicações mais amplas a respeito dos 4 métodos. Esses 4 métodos eles podem gerar alguns resultados, como, por exemplo, interpretações extensivas, onde eu realmente compreendo aquela legislação, tentando preencher uma lacuna de achar que o legislador ele restringiu a interpretação daquela lei por uma palavra que ele colocou. E eu vou tentar interpretar de forma extensiva, ou seja, estendendo os efeitos daquela lei. Ou muitas vezes entender aquela norma utilizando um determinado método, como, por exemplo, o método gramatical, onde, através da interpretação do direito, utilizando esse método, eu posso chegar a um resultado restritivo da lei. Eu compreendo o direito e eu interpreto o direito restringindo os seus efeitos. Ou até mesmo um resultado simplesmente declarativo. Quando eu simplesmente interpreto a norma, eu simplesmente declaro o que ela está dizendo, sem estender ou sem restringir os seus efeitos. Esses resultados são plenamente possíveis. E aí nós estudamos um pouquinho a respeito dos sistemas interpretativos. Aí nós destacamos 3 sistemas interpretativos de hermenêutica jurídica clássica, que nós percebemos exatamente pelas escolas que nós estudamos. Então, quando nós falamos, por exemplo, do sistema interpretativo dogmático, exegético ou jurídico tradicional. Então, um sistema interpretativo profundamente marcado pela escola da exegese, ou seja, por uma escola realmente de defesa da interpretação literal da lei, de um fetichismo legal, de um apego de fato à legislação, de uma compreensão que a partir da legislação e de que a lei é a principal ou até mesmo a única fonte do direito.
O segundo seria um sistema interpretativo histórico-evolutivo, ou seja, realmente o privilégio por uma contextualização da norma dentro de um contexto histórico, uma aplicação, uma compreensão da norma dentro de realmente uma interpretação lógico-racional, de uma interpretação que busca os fins da norma, busca essa interpretação, buscando a atualização do direito ao caso concreto, ao tempo contemporâneo. E o terceiro sistema interpretativo, um sistema interpretativo baseado na livre pesquisa ou até mesmo na livre criação do direito. E aí nós poderíamos citar as duas escolas que nós vimos por último, a livre investigação científica e a escola do direito livre. Então, duas escolas realmente com um método já não tão vinculado à legislação, ou no caso da escola do direito livre, até mesmo a possibilidade de que o juiz tenha a liberdade de julgar contra a lei. Esse sistema dogmático exegético, no caso, como nós destacamos, ou seja, um sistema francês dentro da escola exegética, a ideia de que a legislação é clara, de que a missão do intérprete não é reformar a legislação, mas simplesmente explicá-la. Dentro do histórico evolutivo, a ideia realmente do principal expoente, o Savigny, a ideia de você entender os 4 métodos, de você utilizar os 4 ao mesmo tempo para fazer a interpretação da norma, realmente, o gramatical, ao mesmo tempo lógico-racional, o histórico e o sistemático, ou seja, você realmente tentando compreender a norma dentro de um sistema, mas entendendo e destacando sempre que esses 4 métodos devem atuar em conjunto. É a escola do sistema da livre pesquisa no direito, principal expoente François Geny, tá certo? E aí, como nós vimos, própria base realmente das duas grandes escolas que nós vimos, a ideia é realmente de você se opor ao dogmatismo jurídico e a busca por outras fontes científicas para a compreensão e interpretação do direito. E por fim, a nossa última aula, nós falamos a respeito do conceito de integração do direito e de aplicação do direito. E quanto a essa aula, eu gostaria de destacar, certo, pessoal, especialmente o conceito de integração do direito para suprir lacunas, ou seja, quando é que a integração do direito é necessária? Quando um juiz constata que não há uma lei que preveja um determinado caso lacunoso. E aí, nesse caso, é necessário preencher aquele espaço vazio através de um processo de integração do direito. A nossa própria legislação prevê, então a própria lei, a lei brasileira, ela prevê realmente que em caso do juiz realmente não haver uma legislação, o juiz deve dar uma solução ao caso, ele é obrigado a dar uma solução ao caso, utilizando a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Nós vimos que a analogia realmente, ela tem uma ideia de comparar casos, sendo que um caso tem uma legislação que o prevê e o outro caso não tem. Se os casos possuem fenômenos semelhantes, eu vou poder aplicar essa legislação e resolver o problema, dar uma solução jurídica para esse caso. Os costumes, por sua vez, realmente seriam esses costumes ou esses usos legais que muitas sociedades possuem e que podem ser adotados pelo direito, podem ser compreendidos e absorvidos pelo direito para a solução de alguns casos. Então, dentro do comércio, por exemplo, as práticas comerciais que são percebidas pelo direito e adotadas pelos juízes na hora de dar uma solução jurídica a algum tipo de conflito dentro desse campo. Isso é a utilização dos costumes para as soluções jurídicas, para as decisões jurídicas, desculpe. E, por fim, os princípios gerais do direito, ou seja, a utilização desses princípios, dessas noções gerais dentro do direito, para poder realmente dar soluções para os casos conflituosos dentro da ciência do direito. Então, basicamente, esses seriam os 3 principais mecanismos legais para a integração. Um quarto mecanismo, sobre o qual nós vamos falar muito na segunda etapa, é o mecanismo da equidade. Então, nós vamos ver muitos autores que trataram mais seriamente a equidade e trouxeram realmente a equidade como um mecanismo de integração do direito, especialmente no nosso período contemporâneo. Basicamente, isso é tudo, pessoal. Essa aula daqui a pouco vai estar postada para vocês e eu fico aguardando vocês para nós tirarmos algumas dúvidas na aula de hoje. Abraço grande, fiquem com Deus.